natural, valeu que tá fechadão, café pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, olá! Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões. Sim, rapazes, chegamos finalmente às fases de semifinais das competições europeias. É tudo ou nada agora. Eu acho que é tudo ou nada desde os playoffs, mas tudo bem. Nesse episódio a gente vai passar tanto pelos jogos da Europa League quanto pelos jogos da Conference League. E no final, é claro, nossos palpites para as grandes finais. Assim que vem com a gente ver tudo que rolou nessas competições do Balacobaco. Que não é um termo datado, tá? É super atual. Os jovens falam isso com certeza no TikTok. Jovens da década de 70. Tottenham Hotspurs versus Bodo Glimt. E abrimos as semifinais da Europa League com o Tottenham jogando em casa, no Tottenham Hotspur Stadium. Cara, eu odeio o nome do estádio do Tottenham, velho. É o nome mais sem graça do mundo. Podia ser qualquer coisa. Mas não, tem que ser é o nome do clube. Uau. Mas tá. Contra os noruegueses... Que o Pedro não escute esse episódio, pelo amor de Deus. Os noruegueses do Bodo Glimt. O galão de Londres tinha todo o favoritismo e vocês sabem o que acontece quando eles são os favoritos, correto? Eles perdem. Exato. Mas não foi isso que aconteceu. Logo aos 30 segundos de jogo, o Tottenham vai pro ataque, Richarlison recebe na área, cabeceia passando pro Brennan Johnson, que abre o placar. Aí é complicado, um gol assim já de início da partida dita muito o resto do jogo. O Tottenham terminou a partida com 24 tentativas a gol, enquanto o Bodo Glimt fez míseras 3. Isso, é claro, se traduziu em mais gols dos Spurs. Aos 33 minutos, Maddison recebe um lançamento muito distante e tira do goleiro, ampliando o placar para 2-0. Cara, é muito engraçado que essa bola, o Maddison não chuta com muita força, ela desvia em algum defensor, então ela vai muito lento para dentro do gol, assim, ela sai toda troncha, com requinte de crueldade. Mas bom, o Bentancur tem boa oportunidade com chute de fora da área, mas o goleiro Haikin defende. O terceiro só viria no segundo tempo com um pênalti bem migué. O Solanke cobrou quase parando e o goleiro ficou todo desmontado. 3-0 pro Galão de Londres, classificação encaminhada, tudo tranquilo. Oh, mas pera que a gente teve um golzinho do Bodo Glimt. O Saltines humilha 2 zagueiros adversários e marca um belo gol de honra com uma bola desviada bandida que deu certa esperança pro jogo da volta. E o jogo da volta foi bem mais equilibrado, mas com a dominância dos ingleses, como esperado. E infelizmente o Bodo Glimt não demonstrou perigo e foi eliminado. O Ange botou o Tottenham mais ofensivo com 3 atacantes, sendo que no jogo da ida apenas o Solanke estava isolado no ataque. Aos 17 minutos da segunda etapa, o próprio Solanke marcou o gol em uma jogada de escanteio, enquanto aos 23, Pedro Porro cruza para a área, mas a bola vai para o gol. E eu sei lá, eu e o goleiro Haikin estamos até agora tentando entender como que a bola parou no gol, cara. Acho que foi um gol muito sem querer, sabe, daqueles que tu cruza assim e acaba acertando a goleiro. É o famoso chutamento. Chutamento, exatamente. E foi esse o gol que decretou o agregado em 5-1 para o Tottenham. Bodo Glimt fez muito bonito chegando até aqui, a primeira semifinal da história de um time norueguês, e eles já demonstraram que podem ir longe, né? Então, boa sorte para eles nas próximas tentativas.
Athletic Bilbao versus Manchester United. Bah, que é um confronto que erramos feio em nossos prognósticos. Tínhamos um forte Atlético Bilbao que estava vindo bem tanto na Europa League quanto na La Liga, pronto para fazer a final em casa, no San Mamés, que é o palco da final. Do outro lado, tínhamos o pior Manchester United do século. Ele passou de fase a trancos e barrancos contra o Lyon, mas em seu favor tinha o foco exclusivo na Europa League, onde ele estava com uma campanha invicta. E spoiler, ele manteve essa invencibilidade com facilidade. O jogo de ida na Espanha teve seu primeiro gol saindo aos 30 minutos em um cruzamento de Maguire. Sim, ele mesmo. O Gart cabeceia, passando para Casemiro também cabecear e marcar. Pouco depois, Højlund cai na área e o juiz vai pro VAR. Ele marca pênalti e expulsa Vivian do Bilbao. E olha, eu acho que o Vivian mal encosta no Højlund e o dinamarquês nunca alcançaria a bola que passou por ele, mas né, o juiz entende mais do que eu das regras, então foi pênalti. Bruno Fernandes cobra e amplia o placar. Fechando o primeiro tempo, o Gart dá um passe de letra e bota Bruno Fernandes na cara do gol. 3-0 para os Red Devils, que jogavam de azul. O português se torna um dos artilheiros da competição. Tudo termina, jogo tranquilo e vaga praticamente encaminhada. Cara, esse jogo da ida, eu fiquei puto, mas eu fiquei puto num nível. Por quê? Roubaram o meu Bilbao. Guarda, roubaram o meu Bilbao. A expulsão do Vivian encaminhou toda a classificação, assim, toda a partida. É o que você falou. Primeiro que não tem todo esse contato aí por parte do Vivian pra cima do Højlund. Segundo que, teve a marcação do pênalti, isso por si só já era mais do que injusto, mas expulsão, é sério, juiz, que você enxergou uma expulsão ali, fora que eu não lembro, não sei se tá correto, mas eu tenho a impressão de que há uma regra que fala que não pode ter a dupla punição, ou seja, ou você dá o pênalti ou você expulsa o jogador, você não pode fazer as duas coisas, mas aconteceu aqui. E assim, os especialistas em arbitragem me esclareçam isso, mas ficou muito estranho. E cara, o Bilbao tem que jogar com um a menos numa competição desse tamanho, assim, numa semifinal de Europa League, condicionou toda a partida e, enfim, a gente teve o resultado que teve, né? Nossa, eu achei extremamente forçado e eu não sou especialista em arbitragem, então eu vou sim reclamar no Twitter. Mas, bom, vamos pro jogo da volta que rolou no Old Trafford. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o jovem meio-campista basco Jáuregui Rizar, acho que é assim que fala. Ou a gente pode falar em português, né? Jáuregui Rizar. Também é difícil, mas dá pra entender. Chuta de fora da área e marca o gol no goleirão Onana. Cara, esse gol foi muito lindo e pegou completamente o Onana desprevenido, porque ele vai lento na bola. É muito engraçado. O Onana pula e nem tem aquele baita impulso, assim, sabe? Porque foi um chute muito do acaso. Foi um baita golaço. Curti muito essa pintura que a gente presenciou aí na Europa League. O jogo seguia bem equilibrado e um segundo gol dos bascos poderia colocar fogo em tudo, mas tal gol nunca veio. O United começou a virada faltando 19 minutos para a partida finalizar, com o Yoho passando pro Mount fazer o pivô e igualar o placar. Cara, eu gosto muito do Mason Mount. Eu vivia pegando ele no FIFA 19, no modo carreira, porque eu era muito fã dele no Chelsea. Eu via muito potencial nele, mas ele tava numa péssima fase, assim. Por muito tempo ele não tava jogando nada. Quem sabe ele não dá uma guinada aí na carreira, né? Mas bom, o time do Bilbao deve ter desmotivado completamente depois desse gol, né? Porque os Red Devils começaram o atropelo. Aos 34 minutos, em cobrança de falta, Casemiro amplia com um cabeceio o segundo gol dele no agregado, né? Porque ele já tinha deixado na ida. Aos 39 minutos, em um contra-ataque, Diallo leva a bola para a linha de fundo, cruza rasteiro, a bola passa nas pernas do marcador e encontra livre o Højlund, que só tem o trabalho de empurrar pro gol semi-vazio. Na verdade, ele nem tem o trabalho de empurrar. Ele, tal qual o Fred na Copa de 2014, tava parado igual um poste e a bola bateu nele e foi pro gol. Ele foi o Cone aqui da partida. É incrível. O talento desse travante, gente. Vocês não têm noção como o Højlund é um craque, assim, no quesito ser um Cone dentro da área, né? E pra fechar o caixão, já nos acréscimos, o goleirão do Atlético Bilbao, o Aguirre Zabala, se atrapalha todo na lateral, passa sem querer pro Mount, que faz um gol quase que do meio campo. Teve até o defensor do Bilbao, que pra a todo custo diminuir a humilhação, tenta agarrar a bola com a mão, assim. Eles estavam nesse nível, mas a bola foi certinha, caiu lá dentro do gol. Final de jogo 4-1. No agregado, um sonoro e triste de se lembrar
7-1. E que decepção o nosso Bilbaozão aí, que se mostrou muito aquém do que ele vinha demonstrando. A final será disputada entre Tottenham Hotspurs e Manchester United na cidade de Bilbao. Vale salientar que os dois clubes ingleses fazem uma temporada tenebrosa, horrível, ridícula, pra esquecer, assim, é uma mancha no currículo desses dois clubes, mas pra vocês terem noção, os Spurs estão a 5 rodadas sem vencer no inglesão e eles ocupam a 17ª posição. Se caíssem 4 times, é igual aqui no nosso Brasileirão, eles estariam sendo rebaixados nesse momento. E vale lembrar que desde a criação da Premier League em 1992, a pior colocação do time londrino, do Galão de Londres, foi um 15º lugar na temporada 93-94. Muita gente se pergunta do porquê que o Tottenham é considerado Big Six, eu mesmo brinquei uns episódios aqui atrás, mas eles são muito consistentes na liga, tá? Eles ficaram entre os 8 primeiros classificados da Premier League nos últimos 16 anos. Isso é um baita feito, tá? E eu acho que a parte do meme, né, do Tottenham ser um time sem títulos é por conta disso, né? Porque eles têm relevância, assim. Eles só não ganham nada, mas eles têm relevância, assim, tá? E assim, eles podem não ter mais perigo do rebaixamento, mas já garantiram uma das piores temporadas na liga, se não for a pior. O Manchester United se encontra em situação muito semelhante. Eles estão em 16º, um pontinho e uma posição acima do Galão da Márcia. A temporada passada já foi ruim para eles, terminando em 8º lugar. E esse 8º lugar foi a pior colocação deles na história da Premier League. Tá louco, o meu Juventude mal consegue ficar em 13º no Brasileirão e o United todo ano tá lá entre os primeiros. Só que nessa temporada os Red Devils já praticamente garantiram a sua pior temporada desde 1973-74, quando foram rebaixados. É incrível ver esses dois times tendo temporadas tão ruins e conseguindo chegar tão longe na Europa League. E nem dá pra dizer que, eles estão poupando pra jogar a Europa League, porque além deles terem um elenco zilionário e enorme, eles estão mal na Premier League desde o início da temporada. Não, é um negócio de absurdo. E eu, como torcedor do Liverpool, nem acho graça nisso, gente. Não fico rindo toda noite antes de dormir. Eu não abro a tabela da Premier League e fico dando gostosas gargalhadas. Eu fico. Assim, né? Eu fico e espero que piorem. Sim, pra quem não sabe, o Arla é Gunner e tem uma rivalidade histórica aí entre os dois clubes também, né? Sim, o Arsenal e o Manchester United, né? Sim, porque isso. A rivalidade só com um time grande. Se não me engano, só tem um derby que se chama Derby da Inglaterra, né? Assim... E são com dois times que nem são de Londres. Olha que engraçado. Quem é o Birmingham City e o Plymouth Argyle? Exato. Ah, sim. Pra quem não sabe, né? Manchester United e Liverpool. Mas bom, esse pode ser o terceiro título de Europa League do Tottenham Hotspurs e o primeiro título deles, no geral, né? Qualquer título, desde 2008, enquanto que do lado vermelho, o United conquistaria a sua segunda Europa League. Sendo que a primeira não faz muito tempo. Faz pouco tempo, né? Sim, foi há pouco tempo. Acho que 16, 17? Por aí, vamos... Agora tem que formar um ouvinte, né? Eu não vou vir depois aqui pra falar. Mas essa, né? 16, 17, por aí. O Chelsea também teve uma recente, né? Uma Europa League recente. O Atlético de Madrid. Isso, exato. 16, 17. Certinho. 2016, 2017. Djurgårdens versus Chelsea. O Chelsea é o dono dessa Conference League. A gente já avisava desde o nosso primeiro episódio. Com valor de elenco muito, mas muito superior aos outros times, chega a ser quase que injusto eles estarem disputando a terceirona europeia. E como a gente imaginava, eles chegaram até aqui com tranquilidade. Os Blues têm se recuperado na Premier League e estão brigando por uma vaga na Champions. Já o Djurgårdens começou bem o campeonato sueco, que iniciou agora em março, foi outro dia. Na temporada de 2024, o fogão sueco viu a vaga para a próxima Conference League escapar pelos dedos, porque foi por conta de um mísero pontinho atrás do seu maior rival, o AIK. Na disputa da semifinal, o que ressaltou aos olhos foi a grande diferença técnica entre as equipes. O Chelsea chegou esmagador logo de cara na partida disputada na Arena Estocolmo. Mas cabe ressaltar aqui uma reclamação.
Primeiro que a UEFA não sabe fazer um chaveamento de mata-mata. Os times melhores classificados na etapa de liga não tiveram a vantagem de jogar em casa na volta. E segundo que o Chelsea meteu uma cartada e conseguiu mudar a ordem das partidas com o argumento de que no mesmo horário teria um jogo do Tottenham em Londres pela Conference League. E puta que pariu, nem sei se eu posso falar puta que pariu aqui na rádio, mas falei. Fala com gosto. Londres é gigantesca, não tinha nem perigo das torcidas se cruzarem, então roubaram muito de Jill Garden aqui, hein? Sobre a partida, Sancho abre o placar aos 12 minutos com um chute que desvia na zaga. Eu não entendi bem por que não deram gol contra. Não deram gol contra? Não deram gol contra, deram gol pro Sancho. Caraca, além da bola... Não, além da bola... Não iria, né? O zagueiro, né? Ele vai tentar tirar em cima da linha, ele muda completamente a trajetória da bola e ele bate no pé dele, sobe pra mão dele, ele faz um gol de mão. Sim. Foi um absurdo aquilo. Mas pra UEFA, o cara nem tava no lance. Aos 42 minutos, Madueke amplia e já no segundo tempo os Blues, jogando de branco, continuam esmagadores. O terceiro gol mostra bem a diferença dos times. O senegalês Nicolas Jackson tenta alcançar a bola em velocidade, mas ele tava numa posição muito ruim no início da jogada. Se fosse um zagueiro melhor, ele teria tirado a bola com facilidade do lance, mas ele se atrapalha todo, tenta deixar pro goleiro, que também falha, e o Jackson, que não desistiu do lance, rouba a bola e marca o gol. Sério, botem na conta do zagueirão sueco de 36 anos, Marcus Danielsson. Foi ele quem fez o gol contra lá no início da partida que a gente tava mencionando agora há pouco, e agora foi culpa dele de novo, sabe? Coitado. 6 minutos depois, Jackson aproveita a outra bobeada da zaga e faz o quarto gol. Dessa vez o Danielsson não teve culpa, tá? Tanto assim. Rapidamente, o time da casa marca o gol de honra e um cruzamento para Alemã... Por que eu coloquei esse nome? Porque é lindo. O nome dele é Alemayehu Mulugueta. É isso aí que o Thiago falou. Ele faz o gol de honra do Djurgården e o final do jogo termina em 4-1 para o time londrino, já praticamente confirmado na final. Um detalhe interessante também do jogo foi a presença de Jorgensen, o goleiro dinamarquês do Chelsea, que nasceu na Suécia e é cria da base do Malmo, que é um dos rivais do Djurgården. Cara, esse jogo, assim, eu acabei vendo só os melhores momentos e um que outro lance no mosaico da Cazé TV, né? Mas... É absurda a diferença, assim, sabe? Tem momentos que o Djurgården jogou como time amador, cara. Tem uns erros muito bestas, assim, sabe? Em vários dos gols. O primeiro gol mesmo, que era pra ser contra e não deram. O terceiro, cara, o Nicolas Jackson nem comemora. Porque ele fala, cara, foi muito... Foi pachotada atrás de pachotada, assim. É foda, né, mano? Aí eu acho, assim, que não é culpa do Chelsea estar na Conference League. Tipo, é culpa deles, né? Mas... eles se classificaram, então, tudo bem. Mas, e também não é culpa do Djurgården, sabe? Essa competição é feita para times como o Djurgården chegarem na semifinal. Não times como o Chelsea chegarem na semifinal. Não era nem pro Chelsea estar aqui, sabe? Eu acho que deveria ter algum tipo de regra, assim, que até deixasse times das grandes ligas disputarem a Conference League, mas que fossem times menores, assim, que fosse algo mais parelho até, para que outros times de outros lugares da Europa pudessem competir mais de igual para igual, porque aqui foi muito disparelho, assim. O que eu acho que aconteceu é porque o critério é o 7º colocado da Premier League, né? E geralmente é um time um pouco mais modesto, né? Se a gente for ver dessa temporada, até eu acho que é o Fulham, o Bournemouth... Não, acho que é o Forest, né? Agora é o Forest, eu acho. Ou o Aston Villa. E, cara, é totalmente cabível que o Forest vá pra Conference League, sabe? Ou Fulham, ou Bournemouth, qualquer um desses times que eu mencionei. Não é natural que o Chelsea tenha vindo para aqui. Só que é isso, eles vieram de uma reestruturação dentro do clube na temporada passada, né? Então, em tese, eles seriam um clube mais modesto. Só que a própria carteira dos caras não fala isso, sabe? O projeto a longo prazo também não indica isso. Então, eu acho que poderia ter um segundo fator aí, que é o valor do clube. Quanto que eles têm em caixa, assim, sabe? Entre alguma regra de fair play financeiro, porque é isso que você falou. A ideia da Conference League é justamente ser uma liga mais alternativa, para que esses clubes possam ter algum renome, algum destaque. Uma solução que me passou na cabeça é... Tá todo mundo falando que os times que subiram foram rebaixados, né?
essa vaga ela poderia ser pro campeão da segunda divisão inglesa, porque daí ele iria disputar a Premier League e uma liga europeia. Ele ia tirar uma boa grana com isso, ia ter mais vitrine, ia ter mais competitivo, poderia criar um time mais competitivo até pra se manter na Premier League, sabe? Poderia ser uma solução boa pra todo mundo ali. Sim, aí eu já não sei se um time de segunda divisão estaria parelho, sabe? Talvez da Premier League, né, do futebol inglês, talvez. Mas agora, imagina de outras ligas aconteceu mesmo, sabe? Da Liga Italiana, da Liga Espanhola. Em tese, uma prova que a gente teve nessa temporada foi que a Championship não tá no nível da Premier League, porque os 3 times que subiram da Championship foram rebaixados. Mas eu não sei se foi desvio de percurso ou se é realmente a prova concreta que a Premier League meio que passou muito à frente das demais ligas, até dentro da própria hierarquia, né? Estabelecida dentro do futebol inglês. Mas, enfim. Vamos falar do jogo da volta. Que aconteceu no Stamford Bridge e, coitados dos suecos, eles já tinham poucas chances e devem ter viajado num clima péssimo. A torcida sueca até compareceu em bom número e fez a festa. O Chelsea estava tão de boas, mas tão de boas, que eles colocaram Red Wash, um piá de apenas 16 anos para ser titular, e ele se tornou o jogador mais jovem a jogar uma partida europeia pelo clube. Do lado do time sueco, eles sacaram o Danielson e vieram com zaga renovada. E parece ter dado certo, porque o Chelsea, em clima de treino, fez apenas um golzinho, convertido por Dewsbury Hall, que marcou aos 37 minutos da primeira etapa. O Chelsea, para surpresa de 0 pessoas, chega na final com tranquilidade. Real Betis versus Fiorentina. E depois de 3 confrontos desequilibrados, a gente finalmente chega para um que foi mais acirrado e competitivo e, é claro, que o mais divertido de assistir, né? A Fiorentina buscava a vaga para sua 3ª final seguida, mas o Real Betis estava no caminho procurando a glória das competições europeias, inspirado em seu maior rival local e bicho-papão de taças, o Sevilla. O jogo da ida ocorreu no Benito Villamarín e a Fiorentina, treinada por Pallardino, veio com meio de campo bastante esquisito, uma linha com 5 jogadores. O lateral do time espanhol, Ruibal, fez um lançamento longo para o Bakambu, que ganhou na raça do zagueiro e cruza para a área onde estava Ezzalzouli, atacante marroquino do Betis, que abriu o placar. Aos 20 minutos, Gosens fez um cruzamento impecável para Mandrágora, que quase acerta o gol. O Antony cria uma boa chance aos 17 do segundo tempo, mas bate na defesa, ele fica com a sobra e chuta de novo, pegando o De Gea surpreso. E assim, é interessante porque o Antony tenta uma primeira vez, a bola volta pra ele e tem um companheiro de time querendo fazer a mesma coisa que ele, só que ele se adianta. E aí nessa o De Gea nem o De Gea conseguiu prever, né? Lindo golaço aí. Eu me confundi bastante no momento do gol, porque parecia que eu não sabia se era o Antony ou o outro cara que fez gol. E eu fiquei, cara, quem que marcou esse gol, sabe? Eu tive que olhar várias vezes até entender. Betis 2-0 e que loucura a torcida espanhola. A Viola consegue um gol de esperança contra a bela jogada do Gosens. Que visão de jogo do nosso colega aqui. Ranieri, o capitão, foi quem recebeu e descontou para os italianos. E no episódio passado falamos que a Fiorentina estava com pouco público no Artemio Franchi. E é porque o estádio está em reformas, então veio aí a informação. O jogo em Florença, mesmo assim, recebeu acalorados torcedores que viram Antony brilhando e abrindo o placar aos 29 minutos em uma bela cobrança de falta, abrindo o placar para o Betis. O time espanhol abriu uma ótima vantagem no agregado de 3-1. Só que a resposta dos italianos veio rápida. 3 minutos depois, em um escanteio, Gosens marca de cabeça. Ele realmente foi o astro da Fiorentina nas semifinais. O Betis meteu a bola no travessão, mas quem, ainda no primeiro tempo, mudou o placar foi a Fiorentina, com outro gol de cabeça de Gosens em jogada de escanteio. O agregado estava igual e seria um grande segundo tempo. Os times continuavam criando chances com perigo, e aos 43 minutos, Antony aproveita um erro da zaga italiana e chuta
a gol para a defesa de De Gea. Outro jogador do Betis aproveita o rebote e chuta, mas De Gea brilha e salva 2 vezes seguidas. O jogo vai para a prorrogação e em jogada de Anthony, Ezauzuli marca o gol da classificação. Cara, o Betis vai ter que tirar o escorpião do bolso, se quiser manter o Anthony, porque tá jogando muito, cara, tá jogando muito. Ele simplesmente mudou de patamar, o Real Betis, só isso, assim, sabe? Tá um negócio absurdo e fico feliz pelo jogador que tá totalmente perdido ali no United, né? O Anthony no Betis e o Kvara no PSG mostram a importância aí da zaga, da janela de transferência do meio do ano. E que o Arsenal aprenda com isso, né? Aprenda a comprar jogadores no meio do ano, por favor. Esse pode ser o primeiro título europeu do Real Betis, enquanto que o Chelsea já tem 2 Champions, 2 Europa Leagues, e se ganhar a Conference League vai fazer um hat-trick aí de competições europeias. Palpites. Mas vamos agora para o nosso bloco de palpites, trazendo, antes de mais nada, o resultado dos palpites das semifinais, em que não mandamos tão bem, né? Se eu tinha gabaritado no da Champions aqui, não fui tão bem, e o Guarla menos ainda. Eu tive 2 de 4 acertos, enquanto que o Guarla acertou apenas 1 resultado. Eu acertei que o Tottenham passava, a gente errou que o Bilbao passava do United. A gente acertou de Chelsea e de Djurgården, mas também essa era a bola cantada. E nós dois apostamos na Fiorentina, que perdeu pro Betis. E agora os nossos palpites para as finais. A gente decidiu ser do contra aqui também. Quer dizer, eu decidi ser do contra, né? Na final da Europa League, eu estou apostando no Tottenham, mas por questões contratuais. Enquanto que o Guarla aposta nos Diabos Vermelhos. Já na final da Conference League, eu tô torcendo pro meu Chelsea, enquanto que o Guarla tá torcendo pro Real Betis. E vale ressaltar aí que na final da Europa League, o Tottenham está nessa final. E o Ange, técnico do Tottenham, falou a seguinte frase: eu sempre ganho coisas no meu segundo ano num clube. E esse é o único título que ele pode ganhar no Tottenham nesse segundo ano de clube. E assim, vai ser a salvação dele se ele ganhar. Porque se ele não ganhar, meus amigos, acabou a temporada, acabou o clube pra ele, porque provavelmente ele vai ser demitido. Então veremos se essa afirmação aí do senhor Ange Postecoglou está correta. Se ela vai ocorrer. Veremos. É muito doido, né? Porque não tem espaço, assim, pra nuance. Ou é 8 ou é 80. Porque esses concretistas, todo mundo vai falar: caralho, o Ange é foda, Ange bom, não sei o quê. Mas agora se perde, cara, ele vai ficar marcado. No final das contas é isso. Essa frase vai ficar marcada. Não, e o time que ganhar aqui vai ter uma temporada muito ruim, mas vai ser campeão e ano que vem vai jogar na Champions. E o time que perder vai ter uma temporada muito ruim, vai ser vice e não vai ter vaga nenhuma ano que vem, de nada. Caralho, que doideira. Futebol é muito louco, né? É muito doido. Futebol é muito louco. Mas bom, mais uma fase se encerra aqui. A gente só tem agora os finalistas. 4 grandes times nas finais da Europa e da Conference League. Você, nosso ouvinte, eu quero saber aqui, tá torcendo pra quem? Nos conte aí, contate a gente nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, que vai estar tudo aí na descrição. Aproveita que você tá nesse ensejo aí de engajar com a gente. Também segue no Spotify, no YouTube, compartilha, se inscreve, a porra toda, avalia a gente 5 estrelas. Eu acho que a gente merece 5 estrelas, cobrimos aí todas as competições europeias na fase mais aguda. E é isso, a gente tem ainda mais um episódio para comentar todas as finais. Espero eu que com o Guarla em todos os blocos aqui para falar de Champions League também. Eu não sei, eu não avisei ele. A gente vai analisar o nosso bolão também, o bolão aí de toda a temporada, ver qual dos dois aqui se sagra campeão. Eu não fiz a conta dos pontos, nem sei se um já ganhou, se tá muito disparado. Acho que tu ganhou. Não sei, você fez muito ponto no começo, né? É verdade, né? Seria bom fazer essa contagem de pontos aí, né? Eu vou deixar o suspense pra final, né? Mas já vou fazer a contagem quando der. E se preparem, porque nesse episódio final a gente tem mais uma surpresinha, uma coisa aqui, eu tô pensando aqui. Não sei se o Guarla pensou mais alguma coisa, mas eu pensei uma paradinha topping. E é isso. Eu fui Thiago, o vulgo James me acompanhou aqui hoje, João Davi, o vulgo Guarla, e você foi a nossa audiência de hoje, vulgo os nossos ouvintes. Tchau, tchau.
Thiago, como assim Tu falou ali que no episódio final, tu vai mostrar o nosso bolão? Como assim? Que história é essa? Eu não tava combinando nada disso. Não, mas você falou que analisamos o nosso bolão. Não é isso? E essa história tá mal contada, hein? Ué, você pôs no roteiro? Como assim? Pô, Thiago, nem pra entrar na história, na piada. É uma piada, Thiago. Ah, tá. Eu achei que era uma coisa de duplo sentido, eu fiquei sem graça. Mas era de duplo sentido. Ah, então tá bom. A gente tem um bolão compartilhado, é isso? É, mas né, fica um pouco estranho isso. Eu vou parar aqui. Também,